Vamos lá. Então, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da Carta Capital, dessa vez de setembro de 2020. Vou mostrar toda a nossa visão para os investimentos, aí, tudo que a gente está achando para os investimentos no Brasil, principalmente, claro, sempre falando um pouco do exterior. Então, passo a palavra para o Rafael, que vai dar um panorama melhor, um pouco melhor do que eu falei até agora sobre o Brasil. Se tiverem pergunta, por favor, mandem no chat ou bate-papo, depende de como vocês estão aí no computador. E aí eu vou lendo aqui as perguntas e a gente vai respondendo. O Murilo também vai nos ajudar nisso. A gente estava falando da eleição americana, né, Luiz? Mas a brincadeira que eu faço aqui é que parece que está tendo eleição no Brasil, porque o Bolsonaro virou um presidenciável já, viajando muito pelo Nordeste, principalmente, tentando fazer inauguração de obra, veio esses dias para Foz do Iguaçu também, e fazendo de tudo para manter o auxílio emergencial. Tanto é que conseguiu. Esse foi o que estremeceu a relação do ministro Paulo Guedes com o presidente Bolsonaro e, obviamente, essa queda de braço, quem ganhou foi o Bolsonaro. Pelo menos o Guedes parece ser alguém bastante resiliente e se manteve, aceitou o que o chefe pediu e se manteve no cargo. O E Bolsonaro alguns outros ajuda a popularidade, né? Não, e olha no gráfico ali embaixo o quanto não ajuda. No começo do Covid ali teve uma queda e olha o quanto não subiu nas últimas semanas. E isso é de fato acho que uma consequência do auxílio emergencial. A gente observa aí a quantidade de vendas de empresas de material de construção civil, material para construção civil, né, reforma ou lojas de material de construção, estão vendendo muito, principalmente no Centro-Oeste e no Nordeste. E muito provavelmente é um pouco do dinheiro que está sendo distribuído com o auxílio emergencial. E aí veio o projeto do Renda Brasil, né? Mas os projetos estavam meio parados. Hoje de manhã teve uma apresentação de uma reforma administrativa. O Maia também está com vontade de colocar a reforma administrativa para votar. O Maia já tem uma reforma administrativa para o legislativo. Então, faltava o governo se pronunciar em relação a uma reforma administrativa do executivo. E acho que essa discussão aí em relação ao futuro Renda Brasil e o auxílio emergencial pode ter incentivado o presidente Bolsonaro a deixar o Guedes seguir com uma reforma administrativa. Essa foi uma notícia bastante boa, mais recente aí dos últimos dias, porque estava tudo parado e a gente estava começando a ficar desanimado. Não podemos esquecer que em novembro tem eleição municipal, agora não me lembro as datas, mas eu acho que o primeiro e o segundo turno é em novembro, e dezembro não se trabalha mais. Isso quer dizer que a gente tem setembro e outubro para o nosso Congresso trabalhar. Precisa ser feito alguma coisa até lá. E a esperança não é que vote uma reforma tributária, até porque reforma tributária não vai ajudar muito os pagadores de impostos, mas que se vote algo para limitar o excesso de gastos. Então, é bem provável que votem uma PEC dos gatilhos, que estão chamando, para poder furar orçamento só em casos realmente especiais. E a reforma administrativa seria bom mesmo discutir, que é uma das poucas formas que a gente tem para aumentar um pouco a eficiência do Estado. E a gente teve essa semana aí o PIB, né? Despencou, obviamente, mas já era esperado. O PIB caiu 9%, 9,7% em relação ao primeiro trimestre, né, e caiu 11% em relação ao ano passado. Essa queda já era esperada e, na verdade, a gente está tendo notícias boas do PIB, porque a expectativa de queda, de retração da economia para esse ano vem melhorando semana a semana, desde o início de julho, desde o final do primeiro semestre já. E uma das nossas lives do Covid, do meio da pandemia, nós citamos que o PIB cairia entre 1% e 5%, entre 1% e 5,5%, na verdade. E a gente provavelmente acertou, porque é muito provável que o PIB caia a algo próximo de 4%, 5%. Tem diversos setores que estão se recuperando rapidamente.
A exportação também está ajudando. A importação caiu, mas a exportação voltou para os níveis anteriores. E isso tudo vai contribuir para a economia não cair tanto quanto se esperava. A economia, de fato, vai ser mais resiliente. Agora, tem uma preocupação que nasce do fato de alguns setores terem voltado já para o topo ou para um nível de capacidade bastante alta, que é a inflação. Já começou a faltar alguns itens. Por exemplo, papelão ondulado é um item que está começando a faltar. Bateu recorde de vendas no mês de julho, foi o segundo melhor mês da história e foi o melhor mês de julho da história na expedição de papelão ondulado. Caminhão, por exemplo, quem comprar caminhão agora parece que está recebendo só em janeiro. Quem for comprar carreta hoje em dia, acho que também só está recebendo em janeiro. Então, tem muitos produtos que estão começando a faltar. Material de construção civil também está começando a faltar, os preços estão subindo, inclusive. E aí a gente olhando para algumas commodities também começa a ficar preocupado. O minério de ferro voltou a subir e o petróleo está lá acima dos 40, não permaneceu na casa dos 20, como ficou durante algumas semanas. A soja também voltou a subir e carne, que a gente tem um gráfico mais para baixo mostrando isso, também está no topo histórico. Então, nós estamos começando a olhar já para a inflação do próximo ano, isso preocupa. Ali embaixo a gente tem um gráfico que é interessante, que é o gráfico da BR Malls, que é a empresa de shopping que a gente começou a recomendar mais recentemente. E é interessante observar que ao final de julho o estacionamento estava operando já 50% dos períodos anteriores pré-Covid. E as vendas um pouco melhor. As vendas estão caindo ali 37%. Isso quer dizer que está tendo um fluxo realmente menor nos shoppings, mas a proporção das pessoas que está indo no shopping consumir está um pouco melhor. A gente nem saiu da pandemia e as vendas estão caindo só 40%. Isso daí eu acho que é uma notícia fantástica, que a gente esperava que ia demorar mais para as vendas se recuperarem. E a nossa estimativa é que só no Natal do ano que vem que os shoppings voltariam a operar próximo da normalidade. Mas eu estou me arriscando a escrever aqui que o Natal desse ano talvez seja só 10% inferior às vendas que foram observadas no ano passado. Vamos ver. Mas são dados que começaram a animar já. Como curiosidade, no PIB do segundo trimestre teve um setor que foi positivo, só que obviamente foi a agropecuária. Nunca desaponta no Brasil. A única coisa que cresceu. Em parte graças ao bilhão de chinês que precisa comer todo dia e que não pode mais ir no wild market comprar carne crua de morcego. E que não tem mais um rebanho tão grande de porcos também, porque eles tiveram que acabar com metade do rebanho de porcos. Estão comprando muita carne no Brasil, estão começando a comprar até peixe, até tilápia o Brasil está exportando. Antes de continuar, só chamar atenção aqui para os resultados do mês em renda fixa. Primeira linha aqui a gente tem o CDI 0,16 no mês, então é isso que teremos para os próximos meses. Imposto fixado, atrelado a CDI e a títulos do governo. Mas, como vocês podem ver aqui, a renda fixa recuou. Foi isso que o Rafael citou, né? Um pouco de preocupação com a inflação e essa vontade do Bolsonaro estourar o teto de gastos fez com que os títulos, principalmente mais longos, recuassem. Então, os juros subiram no futuro e os títulos caíram de preço hoje. Vamos lá o portfólio. Uma fantástica notícia que nós fizemos 9 anos de recomendações públicas. Não conheço ninguém que tenha conseguido fazer isso, não tem ninguém que a gente saiba que tenha feito isso. A gente fica muito orgulhoso, mas nós temos uma notícia ruim. Nós vamos parar de fazer as recomendações públicas. A gente vai começar a fazer, obviamente, vamos continuar fazendo as análises, continuar fazendo as carteiras padrão, mas essas carteiras serão de utilização apenas interna. A gente não vai mais divulgar para o público. Porque isso daqui era um instrumento mais comercial do que
financeiro mesmo para nós da Invacapital, porque nunca vendemos esse relatório. Nosso objetivo era apenas divulgar os nossos resultados. A gente não precisa mais divulgar desse jeito, graças a Deus nós temos uma boa carteira de clientes crescendo, e isso daqui nos impede um pouco de ter mais agilidade na condução das carteiras dos nossos clientes. Então, para conseguir melhorar a nossa agilidade interna, a gente vai parar de divulgar abertamente as carteiras. Nós vamos divulgar apenas o resultado e, obviamente, o cenário que a gente espera. Ali no gráfico, a gente tem o resultado. Primeiro, à esquerda, o portfólio desde 2011, desde setembro de 2011, com o benchmark. A gente teve um resultado igual praticamente ao benchmark. Se a gente observar os últimos 5 anos, o resultado é bem melhor. Os 2 primeiros anos a gente teve uma perda, mas conseguimos recuperar. Só que esse benchmark é um benchmark bastante agressivo, não é CDI. O CDI está ali do lado, só para efeito de comparação. A gente tem um benchmark que é composto, que pode ser visto depois na próxima página. Na renda fixa, a gente não compara com o CDI, a gente compara com o IMA geral. Mostra ali, Luiz, só no gráfico, 142 é o rendimento da renda fixa, o IMA geral deu 160, aí a gente perdeu um pouquinho, mas também o nosso risco é menor, porque o IMA geral tem muita volatilidade. Na classe de imóveis, a gente conseguiu ganhar com uma larga escala, estamos conseguindo ganhar com uma larga diferença em relação ao índice FIX. Em ações, que também foi uma classe que nos trouxe dificuldades lá no início, em 2012, 2013, 150% de rentabilidade contra 127% do IBRA, e 76% de valorização do Ibovespa. A gente sempre tende a comparar com os benchmarks que são mais difíceis ou até mais complexos. Aí, nesse caso, dá para ver a ampla diferença que a gente consegue do Ibovespa e uma diferença pequena do IBRA, que é o índice amplo, o índice mais amplo que existe no nosso país, e o A quer dizer amplo, na verdade. Na classe de alternativos, a gente também conseguiu superar, tem um histórico de 1 ano a menos, começou só em novembro, se não me engano, 2012, 123% de rentabilidade contra 120% do índice HFA, e FMM, que é outro índice, 118%. Então, a gente, das 4 classes, nós estamos batendo 3. A única que a gente não bate a rentabilidade, a gente consegue ser melhor em risco. Nesse último mês, a rentabilidade foi negativa em 0,33%, porque o mercado de ações caiu mais de 3%, nossa carteira de ações caiu 2,9%. Mas a carteira de multimercado foi super bem, 0,9% positivo, e a carteira de imóveis conseguiu também ter um desempenho positivo, apesar de no ano estar caindo bastante. Na renda fixa, como o Luiz tinha mostrado ali em cima, os títulos públicos, títulos de longo prazo, recuaram e acabaram afetando negativamente o portfólio. Então, até brinquei ali, a gente não é Warren Buffett nem Stolberg, não tínhamos pretensão de ser como eles, mas esse nosso histórico faz a gente ganhar talvez de 99% dos analistas que existem no mercado. Olha só ali, né, eu acho que é interessante a gente ver a rentabilidade anualizada, e daí quando a gente leva para 5 anos dá 15, mas isso já estava há bastante tempo, mas em 2 anos está 15 também, e acumulado em 32. Mas o interessante é pensar que a gente acabou de passar pela pandemia, lógico que a gente vem de 4 meses de grande alta, mas mesmo assim é uma rentabilidade bem forte, né? Sim, muito. Ainda mais considerar que nos últimos 12 meses a inflação acho que foi 2,5%, né? Então, nesses últimos 12 meses, mesmo tendo a pandemia, a gente está conseguindo ter um desempenho de 10% de rentabilidade. É extraordinário isso daqui. Carteira de renda fixa, a gente está um pouco preocupado com a taxa de juros para o ano que vem, apesar do que a taxa de longo prazo já está elevada. Na última linha do texto ali, ó, LTN, que é o título pré-fixado com vencimento em 2026, já está em 6,5%. Então, quando a gente fala a taxa vai subir, o mercado já sabe desse risco e já coloca as taxas do longo prazo em patamares bastante superiores à taxa básica de hoje, que está em só 2%. Mas olha a arroba do boi como está alta. Luiz, não dá mais para comer churrasco aqui nesse país. Ainda bem que você foi para a Flórida e compra a carne do Texas, porque olha o preço que está a picanha aqui no Brasil. A carne está
está no topo histórico, nunca teve tão cara, mas como eu disse ali antes, tem vários produtos que voltaram a subir, soja, trigo, minério de ferro e assim por diante. Então, por conta disso, nós temos um pouco de receio em relação à taxa de juros para o ano que vem. E não vamos aumentar a posição em pré-fixado, também não vamos aumentar a posição em títulos indexados à inflação. Pré-fixado, a gente tem só um título ali, que é o título de 2025, e 10%. Eu queria aumentar. O nosso objetivo é aumentar a exposição no pré-fixado. Mas vamos esperar provavelmente até o final desse ano, até o começo do ano que vem, porque existe boa chance dessa LTN, que hoje está 6,5, subir um pouquinho nos próximos meses, nos próximos trimestres. Não há outras recomendações para a gente fazer. O RX Denali e o Capitânia Premium são fundos que deram bastante trabalho durante a crise, recuaram bastante, recuaram muito mais do que a gente esperava que poderiam recuar, e eles têm conseguido se recuperar, então a gente vai mantê-los na carteira. São duas gestoras bastante boas, muito boas em risco de crédito, a gente recomenda manter. O Pinco também conseguiu recuperar bem, né, Luiz? Teve um desempenho horrível lá em março, que não era para ter tido um desempenho tão ruim assim, mas teve um desempenho ruim e conseguiu se recuperar. O FDIC Cifra Plus está ótimo, a gente não vê razão para sair dele, ele fez bastante caixa nos últimos meses, o que o protege de eventual crescimento da inadimplência. E o Hangar High Yield, que aplica boa parte do dinheiro em FDIC, de crédito consignado aos servidores públicos federais, muitos militares, está tendo um desempenho acima do que a gente imaginava. A gente imaginava que ele pudesse ter um desempenho ali próximo de 200% do CDI, o fato é que está bem acima disso. E percentual do CDI é um negócio que vai ter que ficar para trás, né? Eu escrevi ali no final do primeiro parágrafo. Mas fato é que não esperávamos que o Hangar fosse conseguir manter um desempenho tão elevado como ele vem mantendo. A classe de imóveis é a classe que mais tem nos dado trabalho no ano de 2020. Reduzimos no mês passado, estamos sem fundo de shopping, sem fundo de edifícios comerciais e a volatilidade está altíssima. Ali o gráfico de linha é o gráfico da volatilidade. O HGBS está errado ali, Luiz, a gente vai ter que fazer uma rata. Nossa, a gente viu 2 conferências e ninguém percebeu. Eu conferi as carteiras e essa não, a gente vai fazer uma errata, não se preocupem, porque a gente tirou o HGBS da carteira. Em termos de rentabilidade, tá ok, nós estamos perdendo 14% no ano, deixa eu só mudar aqui. Estamos perdendo quase 14%, junto com o benchmark que está caindo 13%. Tá ruim, mas tá bom. Tá ruim por quê? Porque a recuperação do mercado imobiliário tá pior do que a recuperação do mercado de ações. O mercado de ações caiu muito mais, mas já está caindo só 14% em média. O mercado imobiliário caiu 20 e tantos por cento e não conseguiu recuperar tanto proporcionalmente. Só que o rendimento que também ofereceu esse setor, esse segmento, essa classe, nos últimos anos foi extraordinário. Nos últimos 3 anos, a gente conseguiu 45% de rentabilidade, nos últimos 5 anos, 124% de rentabilidade. E aqui a gente tinha alguns fundos que acabaram sofrendo mais do que nós esperávamos, mas mesmo assim, no todo, nós estamos acompanhando a média. Então, nos anos bons, a gente conseguiu superar muito a média, e nesse ano está sendo um ano ruim, nós estamos empatando. Então, está fantástico. O histórico, 213% de rentabilidade nos últimos 9 anos. É um histórico muito difícil de ver similar. Então, nós estamos bastante gratos por isso e não estamos tão preocupados com o que aconteceu, apesar de ter reduzido bastante o peso dessa classe nas nossas recomendações. Porque dentro do portfólio como um todo, hoje, imóveis que sempre teve um peso maior do que ações, tem menos do que ações nas nossas recomendações padrões. Próxima classe de ações. O desempenho foi bastante bom, queda de menos de 3%, sendo que o Ibovespa caiu 3,5%, se eu não me engano, 3,4%, e o IBRA caiu 3,3%. Então, nós ficamos bastante felizes com isso. A alta no ano está em 8%, contra uma queda de 14% do IBRA
e uma queda um pouquinho superior do Ibovespa. A alteração que a gente fez no mês passado trouxe resultado, a gente mudou os fundos da gestora Dália, porque nós achávamos que tinha subido um pouquinho demais, realmente o mercado caiu, e o fundo que a gente está aplicando, que é um fundo long biased, caiu menos do que o Dália Institucional, que é o fundo que a gente aplicava antes. BR Malls e Dux, que foram duas empresas que entraram recentemente, não tiveram um desempenho muito bom no último mês, mas nós estamos bem pouco preocupados. O Dux caiu, mas o seu resultado não foi ruim. Daqui a pouquinho eu vou falar disso. Quem a gente está um pouquinho mais preocupado é Itaú, Itaúsa. Vocês podem ver onde o Luiz está marcando. A gente está reduzindo um pouco o peso de Itaúsa, então ela caiu 10%. Isso quer dizer, não precisa comprar mais. Deixa ela ter caído mais que a média, mas não precisa comprar mais. O mercado bancário, ele vai ser diferente, eu acho. Até coloquei ali no final do penúltimo parágrafo, seria o fim de uma era. Pra vocês terem ideia, o BTG e XP hoje valem a mesma coisa que Itaú, valem 1,5 vezes mais que o Bradesco e praticamente 3 vezes mais do que o Banco do Brasil. É bem possível que esses dois bancos cresçam, a XP não está virando banco, né? Mas essas duas instituições cresçam em relevância para o mercado de investimento, e os bancos mais modernos, as fintechs também, devem comer muito da receita de tarifas dos grandes bancos, que possuem próximo de 50% das suas receitas em tarifas. Banco Inter está subindo 50% esse ano. E aposto que... O Nubank vai comprar a Isinvest, a corretora. O Nubank vai comprar. E a XP está fazendo cartão de crédito, né? O ano que vem vai ter o Open Bank, vai começar o tal do Pix agora. A vida dos bancos, esses bancos grandes que sempre deitaram, enrolaram no mercado, vai ficar bastante difícil. Nós não sabemos exatamente como e confesso que não tive coragem de ainda recomendar a saída de Itaúsa, mas a vida desses grandes bancos não vai ficar fácil, não. Agora, indo para as outras ações, Edux, empresa de educação, ela divulgou o balanço que a gente achou bastante interessante. Apesar do lucro ter sido negativo, deu prejuízo, foi uma questão mais contábil, porque ela teve duas despesas extraordinárias. Uma delas foi por conta da compra que ela teve. Ela comprou 3 instituições já nesse ano. A principal delas, mais conhecida, é a Adtalem, que é a dona da marca IBMEC. Isso trouxe custo extraordinário para ela. E outra despesa extraordinária foram provisões para devedores duvidosos, aí, eventuais estudantes que não honrem com as suas mensalidades. Mas teve um fluxo de caixa positivo absurdo de 700 milhões de reais. E está com um caixa de 2 bilhões de reais. Até achei um exagero que eles fizeram de caixa, porque foi baseado um pouco em dívida. Mas como eles gastaram muito dinheiro para a compra da Adtalem, eles quiseram repor esse caixa fazendo dívida. Mas a empresa está muito bem, está sendo super bem avaliada pelos próprios estudantes nesse ensino à distância, e o EAD deles é um EAD bastante reconhecido, que vem crescendo bastante, cresceu muito neste ano ainda, o EAD, que é o ensino à distância da Edux. A Via Varejo, a gente está recomendando sair. Via Varejo está dando quase 200% de ganho desde que a gente começou a recomendar. Os nossos clientes que compraram Via Varejo também no meio da crise, que foi ali próximo de 6, 7, entre 5 e 7 reais, também estão ganhando 200% sobre esse dinheiro, até um pouco mais do que isso. Então, o resultado está ótimo e a gente acha que está na hora de sair, porque também é uma empresa um pouco instável. Durante esses 12 meses que a gente ficou recomendando a Via Varejo, primeiro, teve anúncio de erros contábeis bilionários. Depois, anúncio de mais oferta e chamada de capital, que acaba atrapalhando um pouco a precificação, porque vai ter que dividir o bolo em mais pedaços. E agora, a última notícia que nos deixou um pouco desconfortável é o fato deles terem divulgado algumas informações de resultado pelo Twitter, né, Luiz? Uhum. E que a CVM ia investigar. Então, essas coisas acabam nos deixando um pouco desconfortável. Nossos investidores estão ganhando muito dinheiro com
com a Via Varejo, então acho que é a hora de sair. No lugar da Via Varejo, a gente não queria sair de varejo, e o setor de vestuário é um setor que tinha ficado para trás, que não recuperou toda a queda. Estão caindo ali próximo de 20% ainda, enquanto Via Varejo, Magazine Luiza e outras do varejo online já subiram bastante, mas vestuário não. E aí, dentre as empresas de vestuário, uma que a gente gostou bastante dos números, e não só disso, é uma empresa bastante respeitada, é a Lojas Renner. Eu até fiz alguns testes, fiz compra aí na Hering esses dias atrás, que não foi uma experiência muito feliz, mas fiz algumas experiências para também ver como é que era o varejo eletrônico desse segmento. E ficamos felizes com a Lojas Renner, ela é quem é mais bem avaliada no mundo digital. As vendas agora, entre maio e julho, estão crescendo 200% no mercado digital, mas é ainda muito pequeno o e-commerce do vestuário. As vendas totais caíram 70% no segundo trimestre. Ela ia dar um prejuízo enorme, mas por conta de uma questão contábil, eles deram bastante lucro. Qual questão contábil? Eles ganharam uma ação judicial referente a impostos. Então, eles fizeram uma reversão. Obrigado, Luiz. Fizeram uma reversão, se eu não me engano, de 500, 700 milhões de reais, bastante relevante, que fez ela dar lucro contábil, mas o fluxo de caixa acabou não sendo muito atraente. Conseguiram reduzir dívida, reduzir despesa, conseguiram aumentar as vendas online, e a gente acha que, pela credibilidade dela, com as coisas devagar voltando ao normal, ela vai voltar a crescer. Seu histórico é um crescimento ali próximo de 7, 8% ao ano, com rentabilidade. Isso é um diferencial interessante da Lojas Renner em relação a alguns dos seus pares. Ela é uma empresa lucrativa, ela tem um histórico de margem bruta de 50%, que vinha crescendo um pouquinho nos últimos anos. É uma das líderes, se não for a líder, no mundo em margem bruta de vestuário. Tá? Então, a gente começa a recomendar aí agora a Lojas Renner. E a BR Malls, a gente está recomendando aumentar um ponto percentual, divulgou resultado bastante interessante. Ela deu prejuízo, mas por conta de provisões contábeis. De fato, apesar dos shoppings terem ficado praticamente 2 meses fechados, ela conseguiu gerar um fluxo de caixa positivo, que, se eu não me engano, foi de 200 milhões de reais no semestre. Então, um resultado fantástico. Ela tem uma margem líquida de 50%. Então, mesmo ficando os shoppings fechados, ela conseguiu pagar todas as contas e ainda sobrou um pouquinho de dinheiro. A gente mostrou os números dela lá no início. As vendas já estão ali caindo só 40%. E até o final do ano existe perspectiva da queda ficar muito menor. Eles conseguiram fazer um projeto bastante interessante de Omnichannel. Omnichannel são as lojas, o varejo, conseguir vender por vários meios, ter diversas formas de contato com os clientes. Então, eles estão oferecendo marketplace em algumas cidades onde existem shoppings deles, marketplace eletrônico. Eles estão incentivando seus lojistas a fazer delivery dentro do shopping. Eles estão conseguindo fazer algumas coisas que pode fazer com que a recuperação nas vendas seja mais acelerada do que dos seus pares. E interessante observar, Luiz, que a gente está pegando empresas tradicionais, mas todas elas com uma vocação digital. Acabou sendo algo meio natural, mas o mundo está digital, né? Você aí dos Estados Unidos pode falar mais do que ninguém o que aconteceu com a Apple no último mês, né? Apple vale mais que o índice de small caps aqui dos Estados Unidos já. Vale mais que o mercado britânico, mais que o mercado da Alemanha e muito mais que o mercado do Brasil, obviamente. Tem certeza que vale mais que o mercado brasileiro? Não. Mas vale muito, né? Mas, viu, só um comentário sobre a Lojas Renner, né? Eu acho que é fantástica a empresa. E é uma empresa que tem mais de 50 anos, né? Uma empresa que se adaptou por várias situações. Então, acho que se tem uma empresa no varejo que pode se adaptar ao Covid, né? A essa realidade aí, é ela, sem dúvida. E eu acho que é interessante lembrar também que ela tem muitas marcas, né? Esses dias eu estava comentando
com a minha esposa, acho que eles são donos, a gente foi na Kamikado, né? Eles são donos da Kamikado, eles têm algumas, e eles também têm marcas marcas jovens, diferentes, que a gente não conhece, a gente simplesmente não imagina, não está acostumado. Então, é uma empresa assim, que está bem preparada para passar por isso e mais forte do que nunca, sem dúvidas. Sim. E o Brasil tem isso muito para melhorar. A gente o Murilo me mandou, esse livro aqui, recomendaram para mim, um livro em inglês, mas estava vendo na Amazon do Brasil. E ele comprou uns 2 dias antes de mim, e no meu já chegou, o dele não sei se chegou ainda já. Chegou hoje. Demorou uma semana. A Amazon dos 2 lados e o mesmo livro. Então o Brasil ainda tem muito a melhorar, e a competição, claro, vai fazer isso acontecer de forma bem rápida. E o vestuário, acho que ainda está atrasado no comércio digital, né? Eu acho que as pessoas estão aprendendo a comprar digital, roupa através do meio digital agora, foram muito incentivadas pela crise. E foi interessante observar que o crescimento das vendas online deles foi depois de maio. Então, lá em março e abril, as vendas não estavam crescendo, foi depois de maio que começaram a crescer. E talvez algumas pessoas que se acostumem com isso irão menos ao shopping e passarão a comprar um pouco de roupa também pela internet, e a Lojas Renner vai sair na frente. E Murilo, isso que você comentou das marcas ajuda a Lojas Renner a ter diferenciais e também ter uma margem bruta um pouco melhor, né? Aí ela não precisa pagar royalty ou não precisa comprar de terceiro, ela mesmo consegue colocar as marcas lá dentro. Verdade. Então, sobre ações, a sua volta ali, mercado de ações, reparem no nosso resultado dos últimos anos. Esse ano a gente está 8 contra menos 13, ano passado foi 44 contra 34, em 2018 foi 10%, foi um pouquinho menor do que a média, mas no ano anterior a gente conseguiu 30 contra 27. Você olha a consistência que a gente vem tendo desde 2014, é extraordinário. 2012 e 2013 foram 2 anos um pouco ruins e a gente conseguiu tirar atraso. Confesso que eu imaginava que a gente não conseguiria fazer isso, mas conseguimos fazer até mais rápido do que era esperado. Abrimos 30 pontos agora. Investimento alternativo. A gente teve que fazer uma alteração porque o OCAN, retorno absoluto, que nós recomendamos no mês passado, fechou. E a gente estava falando da Claritas, né, Murilo? A Claritas é uma gestora que existe desde a década de 90 e nós já recomendamos o fundo long short deles. E nós paramos de recomendar porque ele fechou. Mas agora, como o OCAN Retorno Absoluto fechou, uma alternativa que parecia ser bastante viável é a do Claritas Total Return. Parece um fundo muito parecido, na verdade. Tem um comportamento, acho que tirando agosto até julho, assim, o comportamento dele foi muito parecido com o OCAN Retorno Absoluto. E agora a gente está fazendo essa troca porque o OCAN fechou, mas o Claritas caiu bastante em agosto. Na verdade, ele até caiu um pouquinho mais que 1%. Então, pode ser até que seja uma boa hora de entrar. Lógico que quem está no OCAN, né, permanece, isso não muda, mas até eu estava pensando, por causa dessas trocas, aí eu acabei não escrevendo muito e comparando, não escrevi muito sobre o desempenho dos fundos que eu coloquei, que a gente colocou aqui. O Multi Capital e o OCAN Retorno Absoluto no mês passado subiram mais de 2%, assim, foram os destaques e fez com que esse resultado novamente aí muito bom, aí de 1%, 0,75% acima do benchmark, né? Pois é, na recuperação a gente estava tendo um desempenho um pouquinho pior, mas esse mês não, a gente teve um desempenho um bocado melhor do que a média. E estamos com um resultado acumulado melhor porque a queda lá de fevereiro e março foi muito menor da nossa carteira. O desempenho dessa carteira em termos de rentabilidade é um pouco melhor, ok, mas em termos de risco continua sendo fabuloso. Exatamente. A gente tem uma volatilidade ali que está sendo metade da volatilidade do benchmark, com 5, 6 fundos apenas. Aqui é a técnica fazendo o trabalho por nós.
É verdade. Isso aí. Então, Aqui a gente não tem 9 anos, vai fazer 8 anos em outubro, né? Começamos a fazer uma carteira multimercado um pouco depois das demais, mas o resultado está sendo extraordinário. O resultado das carteiras como um todo estão extraordinário. É fruto de bastante trabalho, dedicação. Em alguns momentos um pouquinho de sorte, mas em outros momentos a gente também teve azar. Então, o conjunto dessa obra pode ter certeza que é competência e dedicação. O que eu queria comentar só que se alguém quiser ver recomendações públicas para tentar comparar com as nossas recomendações, dá para fazer isso com carteiras de ações. O Valor, o jornal Valor, ele tem a carteira Valor, que é uma média de recomendações de umas 20 instituições financeiras, e lá também tem o resultado de cada uma das instituições financeiras. E ali você observa que, na média, esse pessoal todo está perdendo um pouquinho do Ibovespa, diferente de nós que estamos conseguindo ganhar do Ibovespa. Então, é uma prova de que é realmente muito difícil ganhar de benchmark. Outra prova que é muito difícil ganhar de benchmark é que ninguém fica divulgando, porque as pessoas têm vergonha de divulgar depois que vai perdendo. Ele só divulga o resultado do mês e o que mudar. O Itaú foi um banco que, numa época, fez recomendação pública de diferentes classes. E acho que isso durou uns 2 anos. Mas ninguém tem coragem de fazer isso que a gente fez. E agora a gente não precisa provar mais nada para ninguém. Então a gente vai parar de divulgar para facilitar o trabalho interno e também melhorar um pouquinho a agilidade das recomendações para os nossos clientes. Quando a gente diz parar de divulgar, que não vai ter isso aqui mais, né? A abertura da carteira que mudou. O resultado aqui vai continuar aparecendo. Perfeito. Então é isso, pessoal. Mandem perguntas no chat. Ninguém mandou pergunta até agora, pelo menos não para mim. A gente espera um pouco, a gente vai falar algumas besteiras para tempo de vocês mandarem. Eu tenho uma pergunta para você, Luiz. Opa. O mercado americano, principalmente de tech, não subiu demais? Como é que vai ser? Hoje teve um recuo bom, Tesla principalmente está caindo 20% quase em 3 dias. Mas não, né? O juro baixo e o Fed praticamente garantiu na semana passada que o juros continua baixo por muito tempo, fazem com que os ativos se valorizem, né? E as empresas de tecnologia foram bastante beneficiadas com a crise. Se a gente pegar o Zoom que a gente está usando agora, o Zoom subiu 40% na segunda-feira. Por quê? Resultado? O resultado do trimestre, o Zoom fez mais dinheiro nesse trimestre agora, desse ano, que o ano inteiro passado. Então subiu 40%. O Zoom já vale mais de 100 bilhões de dólares. Então, só essas empresas estão se aproveitando desse momento. Mas, por outro lado, a gente tem empresas que estão recuando. Exxon está recuando faz 3 anos, mas teve um movimento maior agora. Então, sempre tem ganhadores e perdedores. Agora é a vez do setor de tecnologia, razões meio óbvias. Luiz, e por que a Apple sempre foi mais barata do que as outras empresas de tecnologia? Agora ela se igualou, né, de maneira relativa. A Apple era vista como uma vendedora de hardware, né, antes, não como uma empresa de tecnologia. E ao longo dos últimos, acho que 2 anos, a receita referente à assinatura, então o iCloud, Apple TV, o Apple Music está crescendo muito, está se tornando relevante. Então a empresa começou a ganhar a ser vista não só como hardware, mas como uma provedora de serviços. Isso fez com que o múltiplo dela se equiparasse às empresas de tecnologia e fez com que dobrasse o valor. E ela sempre valeu menos do que o Google, né? E agora não, agora eles estão para, é isso? Relativamente, sempre valeu menos que o Google e outras empresas, e agora está relativamente o valor parecido. Hoje a Apple vale 2,3 trilhões de dólares, né? É bastante dinheiro. Quanto por cento da Apple você tem? Só para saber se dá para pedir dinheiro emprestado. Eu tenho 7 ações, desdobrou para 7, então eu tive 14, agora desdobrou 4, tenho 30. 14 vezes 4 dá 42, 52 ações. Acho que é isso. Acho que você tem 0,001% da Apple.
Tem o Apple desde 2014, tá bom, pessoal? Nunca vendi, então. Tem perguntas ali, não tem? Outra pergunta, sim. Devido a uma matéria de uma futura grande queda do dólar em relação ao euro, algo nesse sentido, isso afetaria o mercado de que forma? Sim, o dólar já está caindo em relação a diversas moedas. A gente tem que lembrar sempre que câmbio é algo relativo. O dólar está caindo não quer dizer que o real esteja subindo e vice-versa. Então, o dólar está recuando contra algumas moedas, está acontecendo sim, por causa dos problemas fiscais dos Estados Unidos, né? Dívida grande, gastos grandes, impostos pequenos. Essa conta não fecha e no futuro algo vai ter que ser feito. E é isso que está fazendo com que o dólar recue, né? Principalmente agora que o Fed falou que não vai subir os juros e que a inflação a 2% não existe mais, vai usar uma média, então a inflação pode ficar acima de 2%, enfim. Isso fez com que o dólar recuasse em relação a várias moedas. Em relação ao real, teve um grande recuo, né? Mas porque o Brasil, quando voltou para 5,60, 5,70, o Brasil ficou atrativo para investidor estrangeiro e possivelmente teve uma entrada boa aí, aliado a esse fato, né? Mas nem sempre quando... Mas só uma coisa, o dólar tinha subido antes também, né? Ele está devolvendo uma parte da alta. E na média, essas duas economias da zona do euro e dos Estados Unidos são duas economias muito fortes e muito endividadas. Então, no longo prazo, não tem muita razão para subir ou cair muito. Não faz sentido isso? No longo prazo, você tem que meio que subindo constantemente pela diferença de inflação entre os lugares, né? Então, o dólar subiu bastante em relação a diversas moedas. Desde que o Trump assumiu, teve um movimento maior nisso. E desde o começo do ano, acho que com a crise também começou a recuar constantemente. Mas câmbio, o pessoal não tenta adivinhar. A gente sabe o preço hoje, amanhã nunca. Ainda mais que câmbio, como eu falei, é relativo, né? Então o dólar, por diversas moedas, cada uma vai ter um comportamento diferente. A gente falar que o Ibovespa no final do ano vai estar 120 mil pontos é mais fácil do que falar que o dólar vai estar 5 e alguma coisa. Enfim. Não, é menos difícil. Não fale mais fácil. Menos impossível. Não é impossível. Não tem mais pergunta, mas enquanto o pessoal escreve um pouco mais aí, só para lembrar que hoje todas as corretoras que a gente trabalha, XP, RB e Warren, já estão devolvendo as comissões que antes ficavam para os agentes autônomos ou assessores, que é o nome que eles conseguiram inventar. O CVM deixou, até voltando para os clientes, né? Como a gente não ganha comissão, nossos clientes têm esse benefício. Uma continuação da pergunta sobre o câmbio, isso pode afetar a balança comercial e o mercado brasileiro de alguma forma? Talvez, né? Muita gente achava que o dólar alto ia afetar a inflação. Não afetou a inflação. Balança comercial, claro, né? As exportações podem diminuir, mas o impacto mesmo, como a gente viu, é imprevisível. Porque antes, quando todo mundo achava que o dólar alto queria a inflação, a gente viu esse ano que foi o contrário. A inflação vai ficar abaixo de 2%, muito possivelmente. Né? Porque algo muito diferente que aconteça de agora até o final do ano. Tem mais perguntas, ao jeito. Mas o dólar forte, vou fazer uma pergunta, mas o dólar forte também tem um pouco a ver, lógico, com a eficiência da economia americana, né? Ou não. Se você comparar isso com a europeia, não que a europeia não seja, são dois gigantes, mas só o fato de você ter uma quantidade de pessoas muito mais jovens nos Estados Unidos, assim, você naturalmente terá um crescimento maior ou algo nesse sentido nos próximos anos do que a Europa. A Europa sofre e patina bastante, né? Acho que é a dinâmica da economia, né, Murilo? Se a gente pegar as empresas de tecnologia, o mundo virou digital, agora não adianta mais discutir. Se pegar as 10 principais empresas de tecnologia do mundo, quantas empresas europeias tem? Eu não consigo me lembrar de nenhuma. Vodafone não conta. Não, Vodafone é telefonia, não conta, não tem. Então, eu estou brincando, mas é a marca que eu sei. Philips conta? Philips holandês, né?
Mas não conta, né? Pelo amor de Deus. A Nokia não existe mais? Cadê a Nokia? Quem mandaram os caras fechar a Nokia? Você consegue pensar em algumas empresas asiáticas. A Samsung. Na China tem a Tencent, que é uma empresa fabulosa. Alibaba, né? Alibaba, é. O resto é tudo americano. Então, o ganho de eficiência que a economia americana consegue ter, pelo fato de ser o berço de tecnologia do mundo, isso é algo que tem preço, tem valor. E a gente vê o valor na força da moeda e vê o valor na força da bolsa de valores deles, né? E os Estados Unidos, por esses motivos e diversos outros, sempre foi considerado um porto seguro, né? Então, dá uma crise, todo mundo compra dólar e título do governo americano, que sabe que está garantido, não vai perder dinheiro. Então, em momentos de estresse, a gente vê essa alta do dólar. Quanto que está subindo o Treasury americano de 10 anos, Luiz? Putz, deixa eu ver aqui, eu não lembro de cabeça, mas tinha recuado muito, né? Tá abaixo de 1%. Não, mas o título nesse ano estava subindo uns 5%, não estava? Os juros americanos têm recuado muito e devem ficar baixos por um bom tempo. Os mais curtos, principalmente. Acho que é isso. Teve um certo movimento de alta nos juros mais longos, né? Mas bem menor que o do Brasil, né? Não chegou a impactar tanto. Não subiu para 7, como a NTNF 2031? 7,5? Tá bom, não tem mais pergunta, pessoal. Obrigado a todos. Boa noite. O vídeo já vai estar disponível no YouTube e a gente manda o link daqui a pouco. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite, obrigado a todos. Ótimos investimentos. E aproveitem para ler a carta em Vaquepto, que ainda está cedo. Tchau.